Olá! O documento Verdade de hoje tenta desvendar e entender a mística por trás dos chamados contatos sobrenaturais. Jogos que prometem a comunicação com o além, bonecas que guardam espíritos, lugares amaldiçoados, espíritos e fantasmas que rondam este plano. Será mesmo que essas coisas existem ou tudo não passa de imaginação? O que você faria se tivesse sensações estranhas, quase como se sentisse que está sendo observado por alguém que não está ali? O que você pensaria se visse pessoas que não estão mais vivas ao seu redor? Eu vejo gente morta. O que você sentiria se notasse em fotos algo que não deveria estar ali? Você teria medo? Ou arriscaria se comunicar? O termo sobrenatural existe, pelo menos há mais de 500 anos. Foi utilizado pela primeira vez no século XVI para explicar algo que não era comum, que não tinha explicação científica. Mas pode uma palavra explicar estes fenômenos? Será que existe um mundo espiritual ou uma outra dimensão? Se sim ou se não, o fato é que o tema persiste pelos tempos. Ganhou corpo ao longo dos séculos, com relatos impressionantes de aparições, sensações e outros tipos de contato. Um deles é o tabuleiro de Ouija. Ninguém sabe ao certo como ele surgiu. Em 1848 se tornou mundialmente conhecido, após duas irmãs, Kate e Margaret Fox, afirmarem que fizeram contato com um homem que havia morrido anos antes ao utilizarem o tabuleiro. À época, o espiritualismo estava em alta. O espiritualismo é nada menos que a crença de que o espírito é algo material. Logo, ele existe. Pode ser tocado, visto, sentido. Por isso, o indicador de madeira criado por outro espiritualista se move para indicar uma mensagem. Restrito até então aos que buscavam contatos com o além, o tabuleiro de Ouija se tornou um brinquedo na virada do século XIX para o XX. Um brinquedo assustador, é verdade. James Randi, ilusionista que se especializou em desmascarar falsos paranormais, teria quebrado o encanto da Ouija. Para ele, o indicador só se mexe por movimentos involuntários das pessoas envolvidas. Quando vendadas, elas não reproduziriam esses mesmos movimentos. Mesmo assim, há quem acredite no poder da Ouija. O cinema, com certeza, é um tema recorrente dos filmes de terror. Existem outras histórias de contatos com o sobrenatural. As mais famosas envolvem o casal Ed e Lorraine Warren. Eles eram demonologistas, que, como o nome já diz, estudam demônios. E no caso deles, foram muitos. Entre os 4.000 casos documentados estão tenebrosos acontecimentos como os ocorridos em Amityville, em 1976. Ed e Lorraine foram investigar fenômenos sobrenaturais na casa da família Lutz. O que se viu lá foi a presença de uma entidade maligna e muito poderosa, que os demonologistas demoraram para vencer. Parece roteiro de cinema, né? Pois esse episódio chegou às telonas também. Só nos Estados Unidos, quase metade da população acredita que existam fantasmas. E que sim, é possível se comunicar com eles. Será? Eles chegam, se equipam e a Dona Rosa já sai para fazer o primeiro reconhecimento do local. Usamos câmeras de visão noturna, câmeras térmicas, né, medidores de campo eletromagnético, termômetros, microfones parabólicos, né, que amplificam o sinal. Né, e nós já gravamos várias vozes, várias imagens, né, de fantasmas, de espíritos nos lugares que a gente investigou. Esse mede no máximo 2 palmos na frente. Se a temperatura cai muito, é espírito. Quando ela sobe violento, vamos dizer, nós estamos com 20, ela vai para 25, 30 é fantasma. Se ela cai da temperatura natural,
menos 10, menos 5, são energias de espíritos. João e Rosa são caça-fantasmas e bastante famosos na internet. No canal deles, mais de 200 mil pessoas buscam entender o mundo sobrenatural com vídeos de pesquisas e intervenções da dupla. Estamos em Itatiba, interior de São Paulo. Ao pegar a estrada para onde teríamos um contato sobrenatural, Rosa já sentia a presença de espíritos. O sal da natureza, a história que aqui passou, os mortos que aqui estão. O local é um antigo hotel spa que está abandonado. O que sobrou são casinhas sem teto, paredes quebradas, entulhos no chão. Cenário perfeito para um filme de terror. Mas nossa equipe não vê nada fora do comum. Nas minhas mãos, o aparelho que mede o campo eletromagnético. Rosa e João deixaram comigo para caso encontrasse algo sobrenatural no caminho. O ponteiro mexeria e faria barulho, mas acho que quem quer que estivesse ali não queria muito papo comigo. Já no escuro da noite, passamos por alguns ambientes que pareciam ser quartos ou salas de massagem. Então aqui nada Consta. Nada sobrenatural, marca aqui. Nada sobrenatural. Ó, 16 graus. 15, 14, fora tem. Salve, amigos. Pode vir. Tá todo mundo amiguinho, tá? Lá fora pode ter alguma presença. Sim, já marcou a presença. Aqui não, fora sim. Saímos e fomos até outro quarto. A temperatura estava normal. A única coisa que vimos foram alguns morcegos. Esse aparelho aqui tocou. Tocou e ele confirmou, é verdade. O que tu tá sentindo é verdade. Salve. O que significa? É verdade o que está acontecendo aqui, que eu falei para vocês. O aparelho só confirma. Ele não... Mas o que ele identificou? Eu identifiquei o dono morto e disse que aqui não tem energias. Aqui tem a sensação do desprezo, do abandono, do que o morto deixou organizado em vida e agora está sentindo esse desprezo, esse abandono. A senhora falou isso para ele? Falei e tocou o aparelho confirmando. 2 vezes, um aqui e outro aqui. E se ele quer se comunicar, como é que a senhora percebe isso? Além dos aparelhos, telepaticamente. Ele ainda não falou como com a senhora? Falou. Falou no sentido, quando eu disse, aqui está as pessoas que deixaram ele inteiro, o dono que morreu, está sendo, o que ficou aqui foi o desprezo e o abandono. E ele disse, é verdade. E o é verdade, a energia telepática tocou aqui, tocou na minha mente, na leitura e no aparelho. Como não vi nada, questiono Rosa. Por que é diferente o fantasma do espírito? O fantasma todo mundo vê. Tu pode estar aqui conversando com a gente, tu vira as costas, quando tu olha, não tem mais fantasma. Então o fantasma é quando, por exemplo, eu percebo um vulto. Isso, um espírito, uma energia. Porque às vezes o vulto não é um espírito nem um fantasma. Pode ser a tua própria energia ou as energias que ficaram impregnadas no ambiente. Mas o fantasma eu consigo ver. Todo mundo vê. O espírito não, só com a tua percepção. Você pode ter arrepio, mal-estar, ouvir. Daí você vai ver as suas capacidades para traduzir. E quando eu vejo o fantasma, o que eu vejo exatamente? Tu vê uma pessoa. Nitidamente. Nitidamente. E a pessoa desaparece. Está confirmando aqui, temos que ficar mais um pouquinho, eu estou com o aparelho de novo. Mas eu não ouvi novamente o toque. Seria ele de novo? Ele de novo confirmando, ele não é fantasma, ele é um espírito. Ninguém o vê materializado. Quer dizer, ele... O dono do hotel está aqui. Está aqui conversando conosco. Não é, meu amado? É muito triste ver o que você lutou a vida toda nesse estado. Eu concordo. Neste momento, Rosa fala como se estivesse conversando com o tal espírito. Está acompanhando a gente. A senhora sente?
Além de sentir, eu vejo, né? A senhora vê ele? Claro. Mas ele não é um espírito? Espírito tem forma de ser humano. Ele leva a sua forma. E a senhora consegue ver? Eu consigo ver. O fantasma todos nós conseguimos. Ju, vai na frente. O espírito, algumas pessoas. Espíritos, quem tem o sensitivo, o intuitivo. Mas tá muito ruim de pisar aqui. Continuamos caminhando. No meio da trilha, avistamos o que parecia ser um corpo pendurado de ponta cabeça numa árvore. Fizeram uma múmia e penduraram. Pra assustar só. Claro. O local também é usado por jovens para brincar de airsoft, um jogo no qual eles simulam operações policiais com armas de pressão. Por isso, há pichações nas paredes e o boneco ali era somente um alvo da brincadeira. A próxima parada era a piscina, ainda cheia de água e muita sujeira. Ali, Rosa sente uma energia pesada. O João, eu acho que esse homem bebia. Porque eu estou me sentindo bêbada. É mesmo? Vocês não têm nenhum parente morto que gostava, assim, tá quase sempre bêbado, né? Vocês aí. Alguém tem um parente que estava sempre bêbado? Gostava de um traguinho? Gostava de beber? Novamente, não sentimos nada. O que estaria acontecendo? Seríamos céticos demais? Ou nenhum espírito ou fantasma queria papo com a gente? Mesmo assim, Rosa sinaliza que o ambiente está carregado. Então vamos sair daqui? Eu não vou ficar aqui. Hã? Não tá se sentindo bem aqui? Não, tô. Vamos dar a mão. Eu não bebo nada. Ah, faz sentido. Isso. Bom, então o pessoal tomava uma das bebidas todas. Vamos entrar lá. Pode até ser alguém Que vinha e bebia muito. vinha beber aqui, né? Tem um detalhe, o aparelho tocou muito violento aqui agora. O que indica isso? Confirmo que eu disse que alguém que bebia muito e absorvia aquela energia. Pode ser Seria o dono do hotel ou não? Não, é alguém outra que. pessoa. Outra pessoa. É que ficou impregnada no ambiente. E essa pessoa, ela quer se comunicar com Não, foi só a sensação do momento. Como que ele era? Era um homem baixo, forte. Já vamos sair daqui. Tá baixando a pressão, Rosa? Tá. Olha como tu tá suando. Deixa aqui os pés dela. Segura bem aqui, ó. Segura bem. Tô bem. Sem entender o que está acontecendo, nossa equipe ampara a Rosa. Recuperada do mal-estar, ela conta que conversou com o espírito do dono do local. O marido grava tudo. Quando ele morreu, no final eu já não estava muito satisfeito com a organização e o gerenciamento e a postura dos funcionários. Então ele levou, e depois que morreu ele continuou vendo isso. Então é a mesma coisa, eu quero falar, eu tenho que desabafar. Não é que ele é uma alma penada, ele levou tudo e vibrou tudo isso, toda a queda do império dele. O que ele precisa para ele ir embora? Desabafar como ele desabafou. Agora vai em paz. A senhora acha que agora ele vai embora? Acho não, meu filho, eu tenho certeza, não foi por isso que eu caí dessa forma aqui. Eu absorvi eu trouxe para mim tudo que ele levou de ruim. A energia do desespero, da doença, da frustração, do declínio que ele viu isso aqui ter. Então, sabe, quando alguém te agarra e te aperta, não fica marca? Fica. Foi isso que ele direcionou tanto a energia para mim que ficou impregnada no meu corpo. Ele indo embora também, a senhora fica bem? Já estou bem, sem problema. Foi um momento energético. Depois disso, tivemos que interromper as gravações por alguns momentos até que o casal caça-fantasmas pudesse continuar a jornada. Eles desceram a estrada de carro. Segundo Rosa, o espírito do dono do local precisava apenas de alguém para ouvi-lo e que agora está livre.
Para ele se liberar, não importa o nome que se dá para o céu, para o cosmos, para o infinito, ele tinha que deixar tudo aqui na Terra. E ele teve confiança de deixar tudo comigo, porque eu não ia fazer o mal. Entendeu? Sim. Ainda faltava uma casa para os caça-fantasmas visitarem ali, mas Rosa não quis ficar. Se vocês quiserem ficar um pouco, a gente senta ali na fora e deixa eles vir, porque aqui está muito, muito. Fica. Por isso que eu disse, o homem disse, não vai que está perigoso ali, aquelas tábuas caídas ali, eu não vi tábua nenhuma. Está nos acompanhando, Márcia? Ah, sim, né, João? Agora ele vai ficar ficar nos protegendo, né? Pelo jeito, o espírito que Rosa afirmou que ia embora nos acompanhou até o fim das gravações, mesmo sem nossa equipe sentir qualquer presença. E quando determinados lugares ou fatos históricos podem estar ligados ao sobrenatural? Considerado o primeiro ponto mal assombrado de São Paulo, o Vale do Anhangabaú, sob o viaduto do Chá, pioneiro da capital, coleciona tragédias desde o século XVI. Ali diz a história que muitos índios foram mortos e o lugar passou a ser chamado de Mauagouro. Não à toa, o nome dado ao vale, em Tupi-Guarani, significa malefícios do diabo. Muito antes de ser uma região pavimentada, passava um rio no local com o mesmo nome, e os índios acreditavam que as águas eram amaldiçoadas pelo mau espírito de Anhangá, que provocavam doenças físicas e espirituais em peixes e humanos. Por isso, tinham medo de cruzar o rio. As lendas sobrenaturais continuaram assombrando depois que foi construído o viaduto. A sensitiva Márcia Fernandes conversou comigo sobre as energias que rondam o lugar. Ali é carregadíssimo, é um portal para as trevas que me dá medo. Passei muito mal ali também. Assim, não é aquela quantidade de gente, mas tinha uns 10, 15. 1º de fevereiro de 1974, um incêndio toma conta de um edifício de 25 andares inteiro, deixa mais de 180 pessoas mortas e cerca de 300 feridas. Um curto-circuito no 12º andar provocou a tragédia. Em 4 horas de fogo, as cenas são impressionantes. Com medo, muitos se jogam do prédio e a maioria morre queimada. Essa é a história que marcou o edifício Joelma, também no centro de São Paulo. É uma história muito triste, né? Cada vez que passa, que conta, que passa pela televisão que a gente vê, né, dói o coração, porque são vidas, né? São pessoas boas que moravam aí, trabalhavam também. Você acredita que as almas continuam por aqui, os espíritos? Eu acredito. Durante o incêndio, 13 pessoas ficaram presas no elevador. Morreram carbonizadas. Não foi possível nem fazer a identificação delas, porque na época não existia exame de DNA. O caso ficou conhecido como o Mistério das 13 Almas. Os restos foram sepultados lado a lado e há relatos de gritos vindos dos túmulos. Os gemidos teriam parado ao derramar água sobre eles. No prédio, fenômenos estranhos acontecem, segundo funcionários que preferem não se identificar, como luzes que acendem sozinhas, portas que abrem e fecham, como se os espíritos estivessem realmente ali. Veja bem, a alma, ela não tem matéria, a gente não enxerga. Eu sou vidente, eu enxergo. Mas, muitas vezes, eles pegam dos vivos aquilo que eu disse que é o plasma, pelo umbigo, pela boca, e fabricam. A mão, só dá tempo só de fabricar, de fazer a mão com o ectoplasma do vivo. Ele vai lá, abre a porta e tal. Mais ou menos assim. É materializar, né? Materializar. Só materializa quando tem vivo por perto. Então é tudo normal. E bate, arrebenta, queima a lâmpada, estoura. É terrível. Dizem ainda que num passado mais distante, entre os séculos 18 e 19, o local já foi um pelourinho, palco de execução de escravos e criminosos.
o que pode ser um motivo para tanta gente se sentir mal quando passa por ali. Que é evidente diz que vê coisas aí, né? Eu não posso dizer que nunca tive aí, nem de dia, nem de noite, nunca. Eu só vi o incêndio. Da cidade mais populosa do Brasil para a cidade mais populosa dos Estados Unidos. Nova York viveu o maior ataque da história. Era 11 de setembro de 2001. 2 aviões sequestrados por terroristas islâmicos atingiram as torres gêmeas do World Trade Center em Lower Manhattan. Outras 2 aeronaves atingiram o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, próximo a Washington, capital do estado, e uma área rural da Pensilvânia. Ao todo, quase 3.000 pessoas morreram nos ataques. No lugar das torres, foi construído um memorial às vítimas da tragédia, muito visitado por turistas de todo o mundo. Alguns chegam a sentir uma energia carregada. Márcia Fernandes esteve lá recentemente e relatou sua experiência com espíritos. Ainda tem gente aqui. E não é pouca gente, não. Márcia conta ainda que sofreu uma queda, possivelmente provocada por um espírito. Eu estava andando no lugar mais liso do que isso aqui, quer dizer, não tinha nada, mas nem um nada. De repente, tênis amarrado, né? De repente, pegaram exatamente a minha cabeça e eu bati, no liso, e eu bati a cabeça. Quando eu vi mas a cabeça. E aí eu estava com óculos, que ele entrou dentro de mim. Pra você ter ideia, a coisa foi... E aí eu quebrei a costela em 4 lugares, quebrei esse lado, esse só luxou, e o nariz dos 2 lados. Eu, sinceramente, vou dizer para você, caí daquele jeito, com uma mão na minha cabeça, porque cair, você pode cair no joelho, meu joelho não fez nada. Eu caí assim, é como se alguém pegasse a minha cabeça e esfregasse no chão. Muito triste. Então, assim, é terrível sim o lugar, a gente ora muito, eles fizeram lá, o lugar tá bonito, com água corrente, como se tivesse, para mim é um batismo constante aquilo, mas tem muito sofrimento ali ainda, né? Você começa a ter insônia, você começa a acordar exausta, cansadíssima, porque eles te sugam, eles precisam do teu plasma, ectoplasma, eles não têm. Então, se tem vivo por ali, vai te sugando. Você acorda acabado, você acorda cansado, você briga à toa porque você está cansada. Você vai ter uma série de coisas, efeitos colaterais físicas, inclusive, quando você vai num lugar carregado assim, tipo, cai cabelo. Se você trabalha num lugar desse, queda de cabelo, dorme mal, e dói as costas, principalmente as costas, dói as pernas. É bem ruim, não é coisinha, não é fácil não, você entrar num lugar desse e conviver com isso. E você, tem medo do sobrenatural? E como seria o contato com o outro lado? Você vai ver agora relatos de quem teve experiências de quase morte. Mas afinal, você sabe o que é uma experiência de quase morte? E mais importante, você acredita em contato com o além? Estamos em Vitória, capital do Espírito Santo. É aqui que vive o advogado e escritor Anaximandro Amorim. Quem o vê relembrando as boas memórias da infância, não imagina que eles, os carros, teriam um papel importante na maior experiência que teve na vida. E tudo começou após um gravíssimo acidente, que ele mesmo explica. Eu estava de carona, foi 7 de setembro de 2009, eu ia correr na praia e um amigo meu comprou um carro novo, um carro esporte, e aí me convidou para botar o carro na estrada. E eu pensei, bom, quando eu chegar no destino, eu ligo para minha casa, até então eu ainda morava com meus pais. E aí nós colocamos o carro na estrada, e apesar dos pesares é uma pessoa muito prudente, não é? Muito consciente. E uma motorista em alta velocidade, uma motorista que estava em alta velocidade, tomou uma fechada, ela alega que tomou uma fechada de um carro, perdeu o controle e veio
na nossa direção e se chocou. Foi uma colisão frontal e o cinto de segurança lacerou meu intestino, cortou por dentro o intestino. Tive o que se chama de peritonite. Anaximandro ficou em coma por mais de uma semana. O coma é uma condição médica gerada pela redução da atividade elétrica no cérebro. Assim, o corpo não tem nenhum estímulo, o que denuncia falha no sistema nervoso central. Foi nessa época que Anaximandro teve uma experiência de quase morte. E aí, quando eu entrei para a primeira cirurgia, eu, entre aspas, morri. Porque eu não me lembro de mais nada. Aí começa realmente essa experiência de quase morte. Eu fui realmente para esse lugar, né? E eu acredito que eu fui. Foi uma experiência muito contundente para mim. A experiência de quase morte do escritor capixaba Anaximandro Amorim foi tão marcante em sua vida que ele resolveu escrever um livro. Lá, ele relata detalhes impressionantes dos momentos que vivenciou. Eu me lembro de ter acordado num local que parecia um corredor, com pessoas que eu nunca vi e que provavelmente deviam estar no mesmo estado que eu. Era muito extenso e escuro e misterioso. E ao fundo, uma pessoa iluminada chegava até a minha direção. Eu realmente não conseguia ver o rosto dessa pessoa, mas ela era muito clara, ela era muito iluminada. Essa pessoa me estendia a mão e me levava até o final desse corredor. E você imagina um ponto de fuga, bem lá no fundo, como um clarão. Esse clarão, imagino eu, devia ser o fim da minha jornada. Não foi uma experiência agradável. Depois do que aconteceu comigo, eu fiz algumas pesquisas e percebi que na maioria dos casos as pessoas envolvidas em experiências de quase morte tinham sensação de paz, mas uma minoria não tinha. E eu pertenço a essa minoria. Certamente eu não devia, não era a hora, né? Tanto que eu tô aqui, claro, por óbvio. E essa pessoa ia me levando. Até chegar nesse local que eu imagino que seja o fim da nossa história e o começo de uma outra história. E eu digo para ele, com todas as letras, eu me lembro muito bem disso, eu não sei se eu devo reencarnar ou não. E a partir daí eu abro os olhos. Mas afinal, o que é uma experiência de quase morte? Diz a ciência que esse fenômeno seria uma alucinação de quem está em coma. As visões seriam sintomas da perda de consciência profunda e que apareceram em condições de estresse físico e neurológico. E você, acredita na experiência de quase morte? Conhece alguém que já passou pela experiência? Não, não tenho. E você acredita nesse tipo de experiência? Acredito. Biblicamente, depois que a gente morre, acabou. Por isso. Pelo conhecimento que eu tenho bíblico, entendeu? Eu não acredito. Eu nunca tive não, mas não conheço não, essa experiência não. Você acredita nesse tipo de experiência? Não, acredito não. Uma pesquisa feita em 1982 apontava que 8 milhões de americanos já tinham tido experiências de quase morte. Aqui no Brasil, não há um consenso. O assunto ainda é tabu para muita gente, mesmo sendo um fenômeno mais comum do que se imagina. Um exemplo bom assim de se fazer é pessoas que sofreram infarto com parada cardíaca. Aí ficaram com o coração parado, né, por alguns minutos, e o cérebro também, já que o coração estava parado, não recebia sangue nem glicose, e essas pessoas, neste momento da sua parada cardíaca, elas, quando ressuscitadas, né, voltavam a viver, né, e relatavam que nesses momentos em que acontecia, por exemplo, a parada cardíaca, elas tinham visões. Viam saindo do corpo, viam, por exemplo, o cenário do que estava acontecendo no seu atendimento,
A grande maioria das pessoas pensa que a experiência de quase morte está ligada diretamente ao espiritismo, o que geralmente não faz tanto sentido. Isso porque médicos e especialistas relatam que pessoas que não professam a religião espírita, ou mesmo que são de outras denominações religiosas, também já passaram pela experiência. Seria uma forma de contato sobrenatural? Ou charlatanismo? Um dilema que envolve fé, ciência e o além. Para o médico José Roberto Pereira, é uma questão interessante. Como explicar que uma pessoa que está com o coração parado, muitas vezes minutos, sem o cérebro receber sangue e o oxigênio, e glicose, sem receber oxigênio e glicose, que é a energia que vai manter as células vivas, como é que ele pode ter essas experiências tão ricas e tão profundas, tão assim racionais, que a pessoa lembra para o resto da vida? A experiência de quase morte já foi até mesmo comprovada durante um estudo pelo cardiologista holandês Pim van Lommel, uma das maiores autoridades quando se trata do assunto. O paciente, ele teve uma parada cardíaca na rua lá, o socorro veio rápido, ele foi reanimado durante a ida para o hospital, começaram a reanimar, ele continuou a reanimação no hospital, foi mais de 10 minutos de reanimação, ele ficou com o coração isoelétrico, quer dizer, sem batimento mesmo, cérebro em sofrimento, e ele relata que naquele momento ele viu todo o procedimento que estava sendo feito nele. E ele viu quando a enfermeira tirou a sua prótese dentária e guardou numa gaveta. Alguns dias depois de acordado, quando ele estava acordado na UTI, ele estava sem a dentadura dele. Aí ele reclamou, cadê minha dentadura? Aí ninguém sabia, né? Aí ele viu passar a enfermeira. Aí ele falou, aquela enfermeira sabe onde está, porque quando eu estava sendo atendido lá, ela pegou da minha boca e botou naquela mesinha, na gaveta da mesinha lá, da sala de emergência. E foram ver, a dentadura estava lá e a enfermeira lembrou disso. Ela ficou muito assustada com isso. Mas como será a vida de quem passou por essa experiência? Anaximandro mudou completamente a forma de lidar com a vida 10 anos após o fato. Esse Anaximandro, não tão novo assim, porque ele já tem 10 anos, ele vai fazer 10 anos este ano, né? Esse Anaximandro que renasceu, e eu faço 2 aniversários, eu comemoro o 7 de setembro, e o dia do meu nascimento, falo que é o nascimento e o renascimento. Esse que renasceu, esse sujeito é um sujeito que tem um olhar mais carinhoso e mais feliz para a vida. Eu me tornei uma pessoa mais feliz, sim. E essa busca de transcendência é uma coisa que ficou muito forte depois dessa experiência de quase morte. Porque eu vi a morte de muito perto. E isso muda muito a gente. Parece um clichê de filme, né, de novela, mas não, isso é verdade. Isso muda muito a ideia que a gente tem, até a concepção que a gente tem da própria vida. Documento Verdade volta já. E quando você consegue projetar sua consciência para algo maior? Assim como a experiência de quase morte, o contato extrafísico é um tabu. No Rio de Janeiro, nossas equipes ouviram relatos de quem consegue projetar sua consciência para falar com os mortos. Seria verdade ou ilusão? Desde a pré-história, quando começaram os rituais de sepultamento e o culto aos ancestrais, o homem acredita em vida após a morte. Desde então, a humanidade tenta se comunicar com quem já desencarnou, seja em busca de respostas ou de alívio para a dor da perda. Relatos de contatos com espíritos remontam à antiguidade, um fenômeno sobrenatural que aqui é tratado como ciência. O que as pessoas chamam popularmente como sobrenatural, a gente chama aqui como fenômeno parapsíquico,
que é uma percepção que vai além dos 5 sentidos. Então, qualquer percepção que não tem explicação da visão, do olfato, da audição, dos 5 sentidos, a gente pode considerar como um fenômeno parapsíquico. Estamos no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, no Rio de Janeiro. A instituição estuda as bioenergias, a autoconsciência, o desenvolvimento pessoal e parapsíquico, além das experiências fora do corpo e os fenômenos projeciológicos. Ou seja, a capacidade de projetar o espírito para fora do corpo físico, através de métodos científicos. E são nessas ocasiões que os contatos podem acontecer. Consciência, ela utiliza o corpo físico, que a gente chama de soma, ela utiliza o energossoma, que é um veículo energético que liga o soma ao psicossoma. O psicossoma é o veículo extrafísico, que também é conhecido popularmente como espírito, fantasma, e ainda tem um veículo mental, que é o mental-soma. Então, no veículo mental, é a sede onde ocorre todo o nosso discernimento, juízo crítico, associação de ideias. No psicossoma, todas as emoções. E o energossoma, ele vitaliza o corpo físico. Esses veículos, eles estão todos encaixados um dentro do outro. Quando ocorre um relaxamento um pouco maior, quando a gente dorme, por exemplo, esse veículo, o psicossoma, ele sai do corpo físico. E, de acordo com as nossas pesquisas, esse é um fenômeno natural, que ocorre com todas as pessoas, todos os dias, quando elas dormem. Muita gente passa por essas experiências e não consegue entender muito bem o que está acontecendo. Foi o caso do Fábio, que vai contar um pouquinho da história dele, não é, Fábio? Tudo bem? Tudo bem? Sim, claro. Posso contar um pouquinho da minha experiência. Há 16 anos, Fábio conheceu a conscienciologia. Buscava respostas para experiências que o assustavam. Só um detalhe, todas eram espontâneas. Eu já tinha tido algumas experiências, como, por exemplo, após a morte de um avô meu, após a morte de um tio meu também, que eu tinha a certeza absoluta que eles queriam se comunicar comigo e muitas vezes eu ia para o meu quarto, por exemplo, na hora de dormir e tinha a sensação perfeita que se eu ficasse concentrado, eles iam aparecer, se materializar ali na minha frente. Quando eu sentei na minha cadeira, eu comecei a ver a minha aura energética, comecei a ver a aura energética de todos os participantes também. Teve um ponto muito alto onde eu consegui interagir, por acaso, com o meu pai, que tinha morrido, falecido há 3 meses atrás, e ele se materializou na minha frente, no local que eu estava sentado, antes de eu participar lá do acoplamento, e tive a oportunidade de interagir com ele. Eu entrei num transe parapsíquico, e comecei realmente a interagir com ele através da telepatia. Em outra viagem fora do corpo, encontrou o avô, já falecido, em um tipo de hospital voltado para assistência energética. De repente eu me via num corredor cheio de portas, né, com movimento, assim, com macas passando, bem aos moldes de um hospital aqui nessa dimensão. E no fim do corredor, eu vi uma pessoa caminhando na minha direção. E quando eu vi, era o meu avô. E na hora que eu vi, eu abracei ele assim. E o que me chamou a atenção é que eu esperava que eu ia ter um momento ali de amoroso. Mas ele estava tão focado no processo de ajuda, de assistência a essas outras consciências que estavam ali, naquele hospital, que ele chegou: Fábio, você quer me ajudar a fazer assistência? Eu olhei para ele, arregalei o olho e falei: quero, posso ajudar. Aí ele me levou a uma sala onde tinha exatamente uma cama, uma maca também lá, onde tinha uma consciência que ela estava desfigurada. Aí ele começou a esterilizar a energia e eu também, né, seguindo assim o que ele estava fazendo, também coloquei em posição de mão, estendi as minhas mãos e comecei a esterilizar a energia para ele também. Para a Alessandra, uma das especialistas do Instituto, a cura energética é um dos benefícios das viagens astrais. Quando você encontra esse novo universo,
É possível realizar curas através de transferência de energia? Como é que isso se dá? É possível, sim, ter uma doação de energias e essas energias serem utilizadas para revitalizar o corpo físico, serem utilizadas para que a pessoa tenha um equilíbrio energético maior. Isso é perfeitamente possível e quanto mais a gente vai ganhando lucidez extrafísica, mais trabalhos nesse sentido a gente faz. As experiências astrais de Fábio ficaram mais frequentes e ele passou a encontrar também outros praticantes da técnica durante as viagens. Eu saí do corpo, eu já estava um pouquinho mais afastado do meu corpo físico. Quando eu olhei para o lado, eu o vi exatamente no momento onde ele estava saindo. O psicossoma, que é o veículo onde nós nos manifestamos na dimensão extrafísica, estava se descolando do corpo físico, ok? E, inclusive, foi possível ver todas as conexões energéticas dele, do psicossoma com o corpo físico também afunilando. Qualquer um pode desenvolver as técnicas de projeção astral, mas muitas vezes as viagens acontecem sem que a pessoa saiba, ou então elas são interpretadas como sonhos. E é justamente fora do corpo que, de acordo com a conscienciologia, muitos problemas de relacionamentos são resolvidos. Sabe aquele desentendimento que você teve com um amigo e que da noite para o dia parece ter se resolvido? Para a conscienciologia, tudo foi acordado durante um encontro de duas consciências projetadas. Podem ocorrer o início de um entendimento, uma reconciliação nessa conversa extrafísica. E aí, quando as pessoas se encontram, por exemplo, no intrafísico, aquilo já está mais ou menos resolvido, algumas questões já foram levantadas, a gente consegue entender alguns ângulos da história que a gente não conseguia entender só porque a gente teve esse contato extrafísico, entendeu? Alessandra também conseguiu viajar fora do corpo, depois de aprender as técnicas. Sem eu perceber, eu comecei a sentir que meu corpo, o extrafísico, né, o psicossoma, ele estava saindo. Aí eu falei, vou sair, vou decolar. E aí eu fui me tranquilizando, ficando lúcida para não perder a experiência. Aí eu senti um zumbido dentro da cabeça, como se fossem uns estalidos. Eu comecei a sentir também um frio muito grande e uma vibração no corpo mesmo, entendeu? Como se fosse um arrepio no corpo todo. E aí eu fui sentindo, meu corpo foi saindo, eu fui volitando, né? Deitada em cima do meu próprio corpo, com os olhos abertos, eu fui vendo, eu estava encostando meu nariz no teto do quarto. E aí eu senti como se eu estivesse atravessando a parede do quarto e eu fiquei olhando assim o telhado, né, por cima, vendo a minha casa lá do alto, lá de cima. Segundo a conscienciologia, com as viagens vem o aprendizado, a descoberta que a vida continua mesmo depois da morte do corpo. É um novo mundo que se abre e que leva ao fim da incerteza sobre o que vem depois do fim do corpo físico. Fábio, por exemplo, já não sente mais medo. Em qualquer lugar que frequenta, tem a certeza que outras consciências já desencarnadas acompanham tudo o que está acontecendo com a gente. Nós a todo momento estamos interagindo com essas consciências que nós não vemos, estamos influenciando e sendo influenciados. Muitas vezes, você perceber uma outra consciência que não tem um corpo físico, isso está associado até os nomes, né? Um fantasma, espírito tanto associado a uma carga dramática. Só que na realidade não precisa disso. A vida ganha um outro sentido, porque ela entende que não vai ter morte biológica, ela entende que essa vida, os problemas ficam diferentes. A pessoa não valoriza só a vida intrafísica. E ela começa a ter ela começa a compreender, por exemplo, as relações que ela tem com as pessoas, seja no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. Isso dá um sentido para a vida da pessoa. E você, arriscaria uma viagem astral? O Documento Verdade fica por aqui. As reportagens que você assistiu neste programa também estão disponíveis no portal da Rede TV e no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.